de volta aqui no Além da Notícia nesta quinta-feira, falando deste assunto importantíssimo, e eu gostei muito aqui também do que os senhores já me disseram. Olha só, ações populares que pressionem o Congresso Nacional para que faça as mudanças necessárias no sistema político. Doutor Marcelo, nós não incitamos a violência, nós não incitamos nenhum ato que leve a qualquer desfecho que seja negativo. O que nós incitamos é que todo cidadão levante do seu sofá, junte-se a alguma organização importante e séria deste país, que está desejosa de mudança também, e vamos pressionar os homens que colocamos no Congresso Nacional. É isso mesmo? Certamente. A convicção é de que essa força popular será exigida e será fundamental para que se possa sonhar que a reforma política venha a ser transformada no nosso sistema, que venha a ser votada nas casas legislativas, Câmara Federal e o Senado, e afinal é sancionada pelo Poder Legislativo. Agora, como nós temos, naturalmente, esse assunto não é um assunto simples, nem tem só um aspecto, não tem só um ponto, é todo o sistema, não é? Nós temos, e muitas pessoas pensando essa reforma, é natural que haja divergências, é natural que haja setores que são mais, digamos assim, exigentes e que querem, desde já, conseguir uma reforma completa. Há setores que ponderam, não, mas temos que procurar uma reforma possível agora. Não adianta sonhar com aquilo que é o ideal, o que seria, afinal, a grande reforma, o grande sistema, se a gente ainda não amadureceu o suficiente para chegar até esse ponto. Mas aí é preciso que nós levantemos dois pontos sobre os quais nós encontramos uma convergência e que nos permite juntar os braços e ombro a ombro caminharmos, todos nós, dos movimentos sociais, CNBB, OAB, MCCE, plataforma, finalmente, todos os setores organizados da sociedade civil. E o primeiro ponto desses, Ronaldo, é o financiamento democrático das campanhas eleitorais, ou seja, afastarmos do financiamento das campanhas eleitorais o dinheiro particular, o dinheiro privado, o capital dos bancos, o capital dos grandes empreiteiros, o capital que muitas vezes, a pretexto de ajudar um candidato, na verdade corrompe, porque sabemos nós que esses recursos que são colocados à disposição dos políticos nas eleições, esses recursos não são entregues de maneira generosa e desinteressada. Sabemos, há estudos sobre isso, que esse capital é repassado e depois, no período da gestão daquele político que se elegeu, esse capital volta 2 ou 3 ou 4 vezes mais, ou seja, na verdade, isso tudo é o investimento das empreiteiras, dos bancos e das empresas que têm mais dinheiro, e isso provoca um desequilíbrio, porque um líder sindical, um líder popular, um professor, que poderia se eleger um vereador, que poderia se eleger um deputado estadual ou federal, ele praticamente fica numa situação de muita inferioridade, e o que nós vemos é que esses líderes ficam prejudicados. De modo que há uma consciência de que não convém à democracia a influência do capital, do poder econômico nas eleições. E para evitar isso, nós temos que financiar as eleições com capital público. Antes do senhor entrar nessa questão, isso responde também ao anseio e à angústia sua, você que está em casa. Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas e no nosso dia a dia o que mais conversa quando chega uma época de eleição é sobre este assunto. Olha só o que as pessoas dizem. Mas como é que eu vou votar? Votar bem, se os candidatos são sempre os mesmos, se os políticos candidatos são sempre aqueles ali e que não têm bons. Então, por que os bons não aparecem? É porque o dinheiro coloca sempre aqueles que o dinheiro pode colocar. Então, isso responde justamente a esse anseio popular de ter novas caras, de ter novas possibilidades para se escolher um outro nome. E aí chega naquela dúvida, mas todos são ruins.
quem que eu vou votar? E a pessoa ainda se sente obrigada também a votar, porque a segunda democracia, a pessoa não pode deixar de votar. Mas são todos ruins. Então, isso responde. É o dano provocado por esse capitalismo. Pois é, esse é um primeiro aspecto. Quando nós conseguimos igualar todos os candidatos, digamos, os bons e os ruins, nós poderíamos assistir a um fato novo, que é os bons candidatos, os candidatos decentes, mais sérios, os candidatos comprometidos, sim, com o interesse popular, com interesses do bem comum, se elegerem. E um segundo momento desses dois pontos que estou mencionando como dois pontos mais importantes da tal reforma política é a possibilidade de fortalecimento dos partidos políticos. Em vez de nós considerarmos o voto do cidadão no seu compadre, no seu amigo, no seu patrão, no chefe político da sua cidade, portanto, um voto marcado pelo favor, pelo conhecimento, pela amizade, e não um voto sério numa pessoa que vai trabalhar. Às vezes o eleitor sabe que aquele candidato, aquele chefe político da sua cidade não é bom, mas é o chefe político da cidade e termina votando nele e depois se queixa, porque o eleitor também tem que ser chamado à responsabilidade, né? O eleitor que diz que sempre são políticos ruins que se elegem, é preciso que se diga para o eleitor que quem elege os políticos ruins é o eleitor. Inclusive aí, doutor Marcelo, se o senhor me permite, há uma mentalidade, às vezes, pelo nosso histórico de uma política de dependência, de que se você votar no que tem mais dinheiro, no que tem mais poder econômico, ele pode administrar melhor, pode fazer mais bem, né, do que um que veio da base, um que às vezes não tem o poder econômico. É uma mentalidade errada. Quando o senhor diz aí chamar a atenção ou a responsabilidade o eleitor, eu acho que vai nessa direção também. Quer dizer, você saber avaliar o candidato não pelo poder econômico que ele tem, mas pela sua visão de serviço ao todo. É verdade. Então, o segundo ponto seria nós modificarmos o sistema das eleições chamadas proporcionais, que são as eleições para vereador, deputado estadual e deputado federal, abrindo a possibilidade de que os partidos recebam uma influência maior de todos os seus associados, de todos os seus afiliados, e a eleição, portanto, possa ser uma eleição mais igualitária. Nós dizemos que essa eleição deixa de lado a possibilidade de cada deputado estadual, por exemplo, de cada vereador fazer a sua campanha com o seu próprio dinheiro e seus próprios recursos e aqueles que ele recebe das empresas, mas os partidos então fariam uma lista e essa lista seria defendida em bloco pelo partido, e eu então vou escolher não somente o chefe político da minha cidade, não somente o meu amigo de trabalho, mas que eu sei que ele não é sério, mas vou escolher um partido cujo programa seja aquele programa, cuja prática política seja aquela que corresponde mais à minha escolha e à minha convicção de como deve ser a sociedade. Esse segundo ponto, até mesmo para explicá-lo, há de ter um procedimento pedagógico maior, há de ter um trabalho maior de convencimento, porque, na verdade, nós estamos acostumados com esse outro sistema e até nós conseguirmos mostrar que esse sistema novo, da chamada lista democrática, e que valoriza os partidos políticos e que torna menos particular, menos privada essa relação entre o eleitor e os candidatos aos cargos proporcionais, esse sistema há de ser trabalhado para que nós possamos ter uma adesão grande da população. Os senhores consideram que hoje o maior embate está justamente nessa questão, financiamento público ou financiamento privado de campanha? Isso é praticamente quase um consenso. Se você for ouvir os políticos, é grande o número daqueles que dizem isso, que de fato hoje a eleição ela é muito cara, as doações não são transparentes, porque as empresas, inclusive, elas doam, mas às vezes nem revelam para quem doaram. Então, esse é o problema. Então, isso aí já há um consenso, um sentimento de que do jeito que está não pode continuar, mas não se chega a um consenso de como é que deve acontecer isso. Então, esse é, de fato, hoje o ponto. Em todos os lugares que você vai, que você coloca a questão do financiamento, há uma concordância de que esse ponto tem que ser atacado.
que ele é, sim, não a única, mas uma das fontes, talvez das fontes mais abundantes da corrupção no sistema político E brasileiro. eu ia chegar justamente aí, porque esta forma de financiamento amarra o parlamentar. Ele mesmo, a partir da sua eleição, ele já começa um mandato amarrado. E, na verdade, Ronaldo, se a gente for fazer uma leitura rigorosa, a partir do que o doutor Marcelo disse, de que quando uma empresa financia a candidatura de A, B ou C, e depois ela assina os contratos com aquela gestão, etc., na verdade, você tem o quê? O financiamento já está sendo feito pelo governo, não é pela empresa, porque ela vai ter o retorno posteriormente. Então, se você for fazer uma análise crítica profunda, né, na verdade, é dinheiro público que já está financiando a campanha e favorecendo a grupos. Bem, nós chegamos aí o fim de tudo isso. O fim de tudo isso é corrupção, que é um dos grandes males da nossa sociedade e que é um saco sem fundo. Quanto mais uma nação tem potencial para crescer, mais ela tem um buraco lá embaixo dela que escorrega tudo. E aí a gente vê todo o desequilíbrio que a gente tem, desequilíbrio social que a gente encontra no nosso país. Estou correto na minha análise como cidadão? Certamente. Tornar a eleição, tornar o sistema político, tornar a máquina administrativa do município, do Estado, do nosso país, institutos sérios, institutos com ética, isso é essencial. Né? Numa sociedade em que não se leve a sério a ética, em que não se tenha a probidade, a honestidade como uma coisa essencial, né? E essa sociedade, esse município, esse Estado, dificilmente ele vai progredir. Nós sabemos que as administrações, quando elas vivem numa margem de corrupção, influenciadas pelo sistema de corrupção, se esquece do bem público, se esquece do interesse comum, e então isso é muito ruim. De modo que tudo aquilo que nós pudermos fazer para melhorar e afastar, melhorar não, afastar a corrupção desses setores é importante. A lei da ficha limpa foi uma vitória muito grande do povo brasileiro. Antes dela, a lei que afastou o abuso do poder econômico e que proibiu a compra de voto, eu porque tenho dinheiro, saio distribuindo dinheiro e comprando voto, oferecendo vantagens ou presentes ou dinheiro mesmo para os eleitores, tudo isso faz parte de um conjunto de preocupação no sentido de tornar o sistema político confiável. Nós queremos que o povo brasileiro, que o eleitor brasileiro, tenha orgulho do vereador que ele elegeu, fique satisfeito com o prefeito da sua cidade, e não que ele considere o vereador, ou os vereadores e os prefeitos como pessoas que não lhe merecem o respeito, porque essa falta de credibilidade é muito perniciosa, é muito ruim para a democracia. Eu vou trazer aqui à tona a última polêmica. Ministro Joaquim Barbosa chamou os partidos no Brasil de partidos de mentirinha. No fundo, eu como cidadão diria que penso igual, porque a gente olha para os partidos e não há nada que caracterize um diferente do outro. O ministro Joaquim Barbosa falou, imagina aquilo que está no coração e na angústia do povo. Mas os nossos líderes parlamentares não gostaram. O ministro tinha razão? Eu acho que você não pode também generalizar. A proposta da reforma política, ela visa também o fortalecimento dos partidos. Nós sabemos que hoje, como está, há muitos partidos que são partidos de aluguel mesmo, né? Eles se prestam a isso, para negociar tempo na televisão, para isso, para aquilo. Eu acho que há muitos partidos que, se não partido, há pessoas que são muito sérias dentro do partido. Eu acho que colocar isso de maneira geral é perigoso, é perigoso. Por outro lado, eu acho que ouvir isso também, de maneira assim forte, assusta e ajuda também os partidos a se recolocarem, né, nos seus programas, nas suas metas, nos seus projetos. Então, assim, eu diria assim, não tem como você fazer política sem partido. Por isso que a proposta da reforma política, ela quer também educar o cidadão para isso. Porque como é que é o comum hoje? Eu voto na pessoa, eu não olho o partido. Olha, mas os partidos são exatamente aqueles que pensam um projeto político. Ninguém pode chegar ao poder pelo poder, né? Ele tem que ter um projeto. E aí você tem que avaliar até que ponto há essa fidelidade. Então, por exemplo, fidelidade partidária hoje.
é uma questão hoje esdrúxula no nosso país. Eu só diria uma coisa, o cidadão chegou a essa conclusão de que eu voto no candidato e não voto no partido, porque ele vê no mesmo partido um candidato que tem um pensamento e o outro completamente antagônico. Ele vê um que tem um posicionamento aqui e outro acolá. Então, ele não consegue entender o partido como partido de um pensamento único. Por isso que ele chegou a essa conclusão, não é verdade também isso? Certamente, essa dificuldade de definição programática do partido, o que é que o partido A pretende? Pretende um país soberano, uma economia que atenda os interesses populares com investimento no social. O partido B tem uma posição diferente, é um partido neoliberal, ele pretende o Estado mínimo, deixar que as leis do mercado funcionem. Então, essas duas correntes básicas que hoje dominam praticamente a política do mundo inteiro, deveria fazer com que todos aqueles que estejam no partido A tivessem esse pensamento homogêneo, com unidade, e que do outro partido também. E aí que eu pudesse, ao votar nas eleições, eu dissesse, qualquer um dos candidatos do partido A, esse que quer um Estado social, que quer investimento no social, vai fazer aquilo que eu quero. E se eu votar no partido B, que é um partido que deixa que as leis do mercado sejam obedecidas e o Estado não intervindo, então eu também penso que qualquer um dos deputados, ou senadores, ou vereadores desse partido fariam aquilo ali. Mas como não é assim, como você mesmo menciona, termina que eu escolho dentro de um partido alguém que tem uma afinidade maior comigo e tudo. E o que acontece no atual sistema é que muitas vezes eu voto num candidato que é da minha preferência, eu votei com consciência, escolhi o candidato e tudo mais, e noto que ele não se elege, porque não teve votos bastante, e vai se eleger alguém desse partido ou de outro partido que está coligado com ele e que realmente pensa completamente diferente daquilo que eu gostaria. A modificação da lista de candidatos aberta para uma lista mais concentrada visa exatamente permitir ao eleitor que o voto dele vai ser dado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas que, se eleitas, vão fazer aquilo que ele gostaria que aquelas pessoas fizessem, e não o contrário. O senhor vai precisar nos deixar ainda neste bloco, então vou pedir-lhe uma síntese importantíssima. A gente tem, portanto, um desafio enorme, que é fazer com que um pensamento de reforma do sistema político saia, venha à tona, e não se está conseguindo. Por favor, o que é preciso e com urgência para que isso aconteça? Nós estamos cogitando de, nos próximos tempos, nos próximos meses, sem muita demora, fazermos campanhas populares para a coleta de assinatura dos eleitores brasileiros, naquilo que chamamos um projeto de iniciativa popular. Tal qual Ficha Limpa. Tal qual Ficha Limpa, encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de reforma política, que caminhe nesse sentido, de fortalecer os partidos políticos para que não se diga que eles são todos de mentirinha. Eu até diria que a afirmação é forte, porque fragilidades e deficiências existem na política, existe no Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje também é muito criticado, existe no Poder Executivo. Então, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal faz essa afirmação dessa forma, parece que ele está encaminhando o nosso povo para considerar que o partido político não tem importância, porque é de mentirinha. Então, não vamos levar isso em consideração. Não é assim que se caminha no crescimento democrático e na pedagogia da cidadania. Nós temos que dizer que os partidos têm deficiências, sim, e temos que corrigi-la. O Poder Judiciário, sim, tem deficiências enormes e nem por isso nós vamos dizer que o Poder Judiciário é um poder de mentirinha. Temos que fortalecer o Poder Judiciário, como temos que fortalecer o Poder Executivo. Essa harmonia entre Executivo, Judiciário e Legislativo é essencial para a democracia. Apesar de que sabemos que cada um deles tem suas dificuldades. De modo que eu diria, Ronaldo, que a grande mola, a grande força propulsora de tornar realidade uma reforma política democrática, igualitária, não fazendo da política uma coisa transparente, é a participação popular. Então é o nosso grande desafio e daqui a pouquinho você de casa vai ser convidado a sair de casa e irmos às ruas de forma pacífica.
não só assinando ali como fizemos com ficha limpa, mas irmos diante do Congresso Nacional e de outras instituições Brasil afora, mostrando que queremos uma modificação, porque de forma popular, certamente isso acontecerá. Doutor Marcelo, eu gostaria de agradecê-lo muito. O senhor precisará nos deixar neste bloco. Eu vou que continuar agradeço. com o Padre Geraldo. Certíssimo. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Padre Geraldo, o senhor continua, já já a gente conversa. No próximo bloco, vamos falar também mais um pouco dessa mobilização e vamos falar também de outros assuntos ainda referentes à reforma política e também esse movimento pela ética na política, já já na sequência do Além da Notícia.